Era tarde da noite e o exército aguardava o momento certo para atacar. E o momento certo chegou. Eles viram. Houve um grito: "Atacar! Matem o demônio!" E o exército correu para atacar. Ele corre direto para o exército e tropeça. Claramente não estava esperando por isso. Ele está suando devido ao calor da situação e ao número de pessoas que viu. Eles já estão de pé, indignados e esperando por ele, esperando por vingança, estão muito negativos. E aqui ele e um se encontram cara a cara. Entre eles há uma forte antipatia e então ele ouve um grito: "Todos ao ataque!" O demônio começa a se defender e os soldados não podem fazer nada e voam para longe. Os soldados tentam resistir, mas o demônio é bom em magia e não os deixa fazer nada. O demônio conjura um véu rosa de suas mãos e suor e sangue escorrem por sua bochecha. Ele é atacado, mas não desiste. Ele golpeia o chão com a mão e listras azuis flutuam no chão. O chão racha e chamas roxas com um tom azul irrompem do solo. Um dos soldados fica assustado com o que vê, porque nunca viu nada parecido antes. Algo incompreensível acontece. Um véu rosa se forma e espalha os soldados e suas lanças em diferentes direções. O demônio está sangrando pela boca. Ele já está cansado e sem fôlego. Ele está realizando suas últimas ações. E aqui ele se senta, apoiando-se com uma mão em uma bengala e a outra no chão ao mesmo tempo, como se estivesse usando toda a sua magia, e acima dele voam 3 olhos, como se o observassem. Ele olha para tudo com pesar. Ele agarra a bengala com a mão. Ele reúne seus pensamentos e se recompõe, segurando a bengala com toda a sua força, e começa a se levantar. Algo o perturbou quando se levantou. Ele não esperava ver aquilo agora. Ao se levantar, ele ouviu a pergunta: "Por quê?" De alguém em um cavalo branco. Ele fica de pé e não olha nessa direção, mas então ouve outra pergunta: "Por que você fez isso?" Ele continua parado ali em silêncio. A garota faz mais perguntas. "Por que você fez um acordo com o diabo? Por que você nos traiu?" Ele fica parado, cansado e suado, enquanto ela grita em tom autoritário: "Responda, Knox von Reinhofer!" Ele tem sangue no rosto, os olhos arregalados. Olha para ela com consternação e diz: "Traído, hein?" Inclinando a cabeça para baixo e sorrindo, ele continua: "Infelizmente não. É tudo sobre você." Ela fica perplexa e o ouve, e ele continua: "Eu não traí ninguém. Foi você quem me traiu." Ela grita para ele: "Não diga bobagem. Apenas me responda. Quando você decidiu fazer isso?" E ele apenas a encara com olhos loucos. Ele ficou perturbado por um segundo e disse: "É só o começo." Um flash azul e apenas uma voz é ouvida: "Eu voltarei." Você completou a primeira parte de Inner Lunatic. Pontuação total: 27. Um jovem senta-se à mesa jogando no computador em meio a uma pilha de papéis e lixo diverso, murmurando para si mesmo: "Ok, isso está muito bom." Há um cinzeiro na mesa com uma pilha de cigarros fumados. O jovem murmura para si mesmo: "Consegui bastantes itens novamente." Há um jogo de missões na tela, e ele continua se elogiando. E ele até completou algumas missões secretas. "Estou satisfeito." Olhando para o calendário com a data marcada, ele expressa tristemente o inevitável. Especialmente quando se considera o fato de que vou morrer no mês que vem. 2 anos atrás, ele foi ao hospital e fez uma tomografia da cabeça. Sentado no consultório médico, ele não sabia que seria assim. O médico não sabia o que dizer e começou muito ansioso. "Yu-chan, não entre em pânico e ouça." Ele se senta no consultório e percebe que está prestes a ouvir algo muito assustador e desagradável, com choque e medo nos olhos. Era dia lá fora, o tempo estava bom, os raios de sol brilhavam nas janelas das casas. Yu-chan chegou em casa e sentou-se na cadeira segurando um pedaço de papel com um diagnóstico. "Você já esteve no hospital Jinchi antes, certo?" perguntou Yu-chan. Ele foi a outro hospital, mas eles lhe disseram que eram o segundo hospital. "Fizemos tantos exames quanto eles." Ele fica sentado, assustado e triste, ouvindo apenas que eles podem usar medicamentos para aliviar a dor. Ele os prescreveu para Yu Chang e disse para começar a tomá-los quando piorar. Suas mãos estão tão fracas que ele mal consegue segurar um pedaço de papel. Ele piorou rapidamente e começou a tomar a medicação. Sentado em uma cadeira, com o braço pendurado, os medicamentos caídos no chão. Sentado na cadeira, ele percebe que passou 2 anos nessa condição.
Para pensar e olha para a mesinha de cabeceira. Há um calendário na mesinha de cabeceira e várias sacolas ao lado dela. Nesse momento, ele se distraiu com uma tosse violenta. Ele cobriu a boca com as duas mãos e se abaixou ligeiramente. Havia um medo intenso em seu rosto pelo que viu. Uma gota de sangue em seus lábios. Olhando para a mão, ele se perguntou: vou morrer em breve? Senta-se ali, limpando a boca com lenços de papel. Ele acha que é melhor não pensar nisso, ou começará a se preocupar. Há um telefone sobre a mesa e de repente chega uma mensagem. Yo-chan fica desconfiado e pega o telefone lentamente. Ele vê uma mensagem de um contato do hospital dizendo que sua internação foi aprovada. Ele tenta desbloquear o telefone silenciosamente e rapidamente. Ele o abre e vê várias mensagens dizendo que a internação foi aprovada. Ele murmura irritado. Recosta-se na cadeira e diz para si mesmo: ninguém se lembrará de mim mais tarde, de qualquer maneira. E eu também não tenho ninguém próximo a mim. Segurando um guardanapo ensanguentado nas mãos, ele diz: então, não vou a lugar nenhum no meu estado atual. Levantando o telefone, ele vê panfletos incompreensíveis. Ele para e lê: paciente diagnosticado com câncer terminal. O próximo panfleto diz: vamos acreditar juntos. E outros panfletos da igreja. Abaixo, você gostaria de ser hospitalizado em nosso hospital? Ele pega abruptamente todos esses panfletos na mão e os aperta. Jogando os panfletos para fora da mesa, ele agarra a mesa com as duas mãos e abaixa a cabeça. Senta-se com a cabeça baixa e lágrimas de desesperança escorrendo dos olhos. Ele levanta a cabeça para o monitor do computador, com o rosto todo em lágrimas. Na tela do monitor, o protetor de tela do jogo está queimando. Começar um novo jogo? Sim, não. E ele pensa, pela última vez, que vai passar pelo jogo novamente. Ele decide começar um novo jogo. E move o cursor para o botão Sim. Uma caixa aparece na tela para escolher um apelido para o jogo. Ele escreve Carl. Todo em lágrimas e desgrenhado, ele pensa em quem ele criaria desta vez? A música começa a tocar ao fundo e certas habilidades do personagem são exibidas na tela. E então, Yun diz: e se você pegar a sensibilidade à mana e o manejo da espada e as artes marciais, ele fica confuso com suas escolhas e algo aparece na tela. E o que apareceu foi que ele recebeu uma penalidade. Continua selecionando configurações. Neutro está em branco e negativo é mortalmente doente. Ele fica pensando em seu personagem no jogo e escolhendo o que ele será. Sentado esparramado em sua cadeira, ele decide que, se seu tempo é curto, então que o personagem seja assim. O jogo pergunta se ele quer começar o jogo com as configurações atuais do personagem. Mal segurando o mouse na mão, ele responde: pergunta estranha. Continuando. E então, algo começa a acontecer com ele. Ele não entende seus sentimentos. Seu rosto está chocado e sem entender o que está acontecendo. Ele se recosta na cadeira, com pânico no rosto, com um brilho azul incompreensível ao fundo. O que está acontecendo? Aparentemente, devido ao choque, ele se inclina demais para trás e a cadeira não aguenta e começa a cair. Enquanto cai, ele consegue ver apenas uma mesa com um computador e nada mais. Enquanto cai, ele grita: não! Estou morrendo? É o fim? E tremendo, ele cobre o rosto com as mãos. Um sinal aparece na tela do computador. A criação do personagem começou. Yun grita: eu imaginava a morte de forma diferente, no mínimo. Eu pensei que ele iria se suicidar. O sinal de assinatura aparece novamente. O nome do personagem foi alterado à força. Sincronização: 4%, 6%, 19%. Vejo uma sala com as janelas abertas para a varanda e a luz do sol brilhante. Sincronização: 71%. Lá está o sinal novamente, dizendo que o personagem foi criado. E então ele começa a mover o braço sem esperar. Ele está deitado na cama, coberto com um cobertor, recuperando lentamente a consciência. Percebendo que não está em casa, ele se senta bruscamente na cama. Ele entra em pânico e o suor escorre por sua bochecha. Ele não entende como chegou aqui. Enquanto desliza lentamente para fora da cama, ele faz uma pergunta: onde estou? Ele começa a perceber que já viu isso em algum lugar antes. Deixando seus pés trêmulos e suados caírem no chão, ele grita: não! Ele cambaleia pela sala e percebe que definitivamente estava ali. Corre até o espelho e, ao olhar para ele, percebe. De repente, grita:
Com a mão tocando o espelho, ele termina a pergunta. Ele foi transportado para o jogo? Ele grita Knox. Percebe que é o vilão principal do maldito jogo. Ele não achava que a frase final do personagem se aplicava a isso. Eu voltarei. Isso é apenas o começo. Knox von Reinhofer. Ele é o Senhor das Trevas no jogo. Sua família tem fortes laços com a Lunatic, a organização criminosa mais poderosa do mundo. O filho mais novo dos 5 filhos Reinhofer. Em sua família, por gerações, todos os filhos foram mestres em espadas, artes marciais e magia. Exceto ele. Acabou se revelando defeituoso. Para ter sucesso, ele fez um pacto com um demônio de um reino esquecido. Ele se tornou o Senhor das Trevas e o principal vilão de Inner Lunatic. Gotas de suor escorriam pelo seu rosto, braços e pescoço. Colocando uma mão na cabeça e a outra no rosto, ele diz a si mesmo para pensar apenas que se tornou Knox. E então surge a pergunta: tenho certeza de que não estou sonhando? Ele fica perto de um espelho, olha para si mesmo e toca seu cabelo e rosto. Há um quadrado preto com informações básicas flutuando acima de sua cabeça. Há uma janela de status. Informações básicas. Habilidades positivas. Habilidades negativas. Surpreso e horrorizado, ele olha para suas estatísticas e não entende por que elas são fracas, e sua resistência é 2. Da mesma forma incompreensível, ele pergunta por que há tantas habilidades negativas. Ele começa a perceber que essas são as estatísticas com as quais ele estava criando seu personagem. Segurando esse gráfico nas mãos, ele se lembra de suas palavras. A vida era curta lá. Então será curta aqui. De pé e lembrando-se de que, quando criou o personagem, ele tinha apenas um desejo. De pé e em sua mente, ele queria que o personagem fosse como ele. Ele se lembra de estar sentado diante do computador e dizer que queria um personagem que não tivesse nada a perder. Ele não seria amado, estaria gravemente doente e prestes a morrer. Segurando suas características nas mãos, ele naturalmente não sabia e não pensava que seria assim. Outra janela aparece, informando que há uma mensagem não lida. Ele não percebe o que é a mensagem não lida. Ele lê a mensagem. Ela diz: Olá, Yu-chan? Ou devo chamá-lo de Knox? Ele fica parado, confuso, e tem uma pergunta. Ele sabe seu nome? Ele se lembra de uma foto de um homem e uma mulher com um bebê nos braços. Yu-chan. Esse era o nome dos pais que ele nunca viu. Ele fica parado com o punho nos lábios e, em sua cabeça, é ele quem o levou até lá. Continuando a ler, ele presume que é alguém do seu passado. E a mensagem diz que ele provavelmente não se lembra dele. Mas ele tem que dizer alguma coisa. Ele fica chocado com o que escreveu. Ele o segue há muito tempo. Ele não entende como isso é possível. Em seguida, ele escreve que o segue há 2 anos. E ele continua voltando para ele repetidas vezes. Então, mais uma vez, bem-vindo de volta. Ele continua parado, olhando para a assinatura Bem-vindo de volta. Mas ele não percebe onde está o retorno e quem é. Fazendo uma pergunta a alguém, ele está fora de seu mundo. Lá fora é dia, o tempo está quente e ele tem uma vista panorâmica dos arranha-céus. Ele fica parado na janela e se pergunta se o lugar onde está agora é sua realidade. Ele começa a ficar irritado e aperta as mãos em punho, porque tudo isso é um absurdo para ele. Ele olha para cima e vê a seguinte mensagem, que diz que quem o trouxe para cá não pode lhe contar muito sobre ele mesmo. Alguém quer ajudá-lo, mas ele não vê como isso seria possível. Ele diz para ele ir à Academia Eldani. Ali estão muitos rapazes e moças vestindo belos uniformes pretos, com camisas brancas e gravatas azuis. Ele começa a dizer a Yu para treinar e ganhar experiência lá, e tentar seguir a história original o mais fielmente possível. Ele diz que a verdade se revelará. Yu fica horrorizado e grita para ele parar, e é isso. De costas para a varanda, ele esfrega a cabeça com a informação e decide que precisa organizar seus pensamentos. Olhando-se no espelho, ele decide colocar tudo em ordem em sua cabeça e diz que, em primeiro lugar, ele renasceu como o principal antagonista do jogo, Inner Lunatic. Ele se lembra de ter dito que não pode se desviar muito da história original. Mas isso não importa para ele, porque da maneira como ele interpreta, o resultado é o mesmo. A morte. Ele recebe novamente uma carta com uma saudação em seu nome.
Mas imediatamente, o autor muda de ideia e decide chamá-lo de Nock. Yu começa a aceitar que Inner Lunatic se tornou sua realidade. Ele fica olhando para a mensagem e dizendo que isso não significa que ele pode desistir de suas memórias perdidas. O livro se abre e uma árvore cresce dele com um feixe brilhante. E a voz de Yu é ouvida ao fundo. Ele não se importa com o custo que terá para se ater à história principal para recuperar sua memória e sobreviver. Ele fica em pé, com raiva, com a palma da mão fechada em punho. Ele tem certeza de que está disposto a se tornar um verdadeiro vilão por tal objetivo. Ali está um homem com um rosto indiferente, vestindo um terno preto e segurando uma vara. Não há quase nenhuma diferença entre sua vida antiga e esta. Sorridente, ele pensa sobre isso. Ele começa a se lembrar daquele momento, há 2 anos, quando ainda não havia perdido a memória e se sentou no consultório médico pela primeira vez. Naquela época, ele estava com uma doença terminal e cada minuto que passava o aproximava da morte. Ele vivia com medo, esperando pelo fim. De pé em uma grande sala com um interior luxuoso, ele percebe que nada mudou, exceto o cenário, em um mundo que ele conhece como a palma da sua mão. Knox pede um número ao sistema e ele lhe dá 4 de fevereiro de 1812. Ele está há 1 ano de entrar na academia. Ele percebe que está ficando sem tempo e sorri levemente. Ele aceitou toda a situação e agora está sorrindo porque gosta dela. Ele decide começar sua 28ª tentativa de uma aprovação perfeita. Ele se dirige para a porta com bom humor e uma ótima atitude. Quando sua mão agarra a maçaneta da porta e a puxa, ele sente dor. Ele não percebe o que aconteceu. Aqui, o sistema lembra-lhe que a sua característica negativa foi ativada e que desenvolveu uma inflamação no pulso devido a uma doença. Recomenda repouso e tratamento. Ele sai do quarto caminhando silenciosamente pelo longo corredor e olhando ao redor. Ele caminha refletindo consigo mesmo e sem olhar para frente. Muito curioso sobre seu corpo e o fato de estar muito fraco. De repente, uma jovem, que parece uma empregada doméstica, esbarra nele. Os pratos caem de suas mãos no chão e se quebram em vários pedaços. Ela cai no chão, grita e segura a cabeça. Ela está corada com o que aconteceu. Knox grita de dor. A empregada que caiu, o Sr. Knox grita de horror. Os empregados próximos ficam horrorizados. Ele aperta os olhos até chorar de dor no braço, gritando alto que está sentindo muita dor. Depois de se acalmar, ele olha para ela de perto e percebe que seu rosto lhe é familiar. Aquele cabelo castanho e olhos laranja claro, ele se lembra que é Rona. Ela cai de joelhos na frente dele e, soluçando, pede desculpas por tê-lo machucado. Ele apenas fica olhando para ela. Ele se lembra que ela é uma personagem secundária e que estava espalhando boatos sobre Knox. Ela olha para ele com olhos de pena, como se implorasse por perdão. Ele não consegue acreditar que esse anjo está com Knox. Ele se inclina para ela e sorri docemente, dizendo que a perdoa desta vez, mas se... Ele olha para ela com ternura e gentileza e, após uma pausa, diz que se isso acontecer novamente. Ela, com lágrimas no rosto, exclama alegremente: "Claro, tudo bem." Ele olha para os outros sem entender por que estão tão quietos. Os criados olham para ele com uma expressão de horror no rosto, como se estivessem esperando por algo. A garota que acabou de cair está olhando para ele com o mesmo horror que os outros. Ele olhou para eles e percebeu que estava agindo de maneira um pouco errada, enquanto pensava consigo mesmo que tipo de vida Knox estava levando. A garota que caiu com cuidado e cautela pergunta para onde ele está indo tão cedo. Ele se levanta e diz que está indo para a academia. Todos olham para ele surpresos e perguntam para onde ele foi. Ele fica parado rindo e uma ideia surge em sua cabeça. Ele sugere que Rona vá com ele. Rona grita muito animada e concorda. Ele se dirige para o corredor e ela diz baixinho para suas amigas não contarem que ele quer bater nela. Eles caminham por um longo e belo corredor. Ela caminha timidamente na frente e ele caminha com calma e confiança atrás. Ela para sem perceber o que está acontecendo e ele caminha calmamente à frente. Ele está caminhando e tem apenas uma coisa em mente. O principal é sobreviver. Ele se lembra de como caiu com a cadeira no chão e se lembra daquela sensação de morte. Ele se deita no chão com tristeza nos olhos e lágrimas rolando lentamente de seus olhos. Ele não quer mais morrer. Caminhando pelo pátio da casa, ele percebe que, para sobreviver, precisa se acostumar com seu novo ambiente o mais rápido possível.
Parando, ele leva a mão ao queixo e murmura que tem uma chance. Rona para não muito longe dele, mas não sabe do que ele está falando. Ele se lembra de algum mapa e percebe que, depois de ter jogado o jogo 27 vezes, conhece todas as suas armadilhas. Ele pede para que uma janela de status apareça. A janela aparece do nada e ele a examina. Inner Lunatic. É um jogo sobre anjos e demônios lutando em um império, que reuniu muitos fãs ao redor do mundo. A peculiaridade deste jogo é que há uma enorme variedade de personalizações, permitindo aos jogadores escolher diferentes características. Se você tiver características como comum e talentoso, poderá escolher quantas quiser. Mas habilidades únicas só podem ser usadas uma vez. Ele e Ronja ficam em frente à escada, e ele conclui que seria fácil para ele, com habilidades únicas, chegar ao topo. Ele fica parado, olhando seriamente à sua frente. Afinal, ele tem até duas habilidades únicas. Neste jogo, existe um conceito de características de penalidade, quando a habilidade escolhida excede seus limites. Como sensibilidade à mana, o jogo oferece outra habilidade. Mas, devido à vantagem do sistema que analisa você e escolhe a habilidade certa, você pode escolher duas habilidades únicas. A proficiência em espada e artes marciais confere ao usuário a habilidade de empunhar uma espada, permitindo que você alcance o apogeu da esgrima. Há também a sensibilidade à mana, que aumenta a sensibilidade à magia, permitindo lançar feitiços com mais eficácia. De pé, com uma expressão determinada, ele percebe que tem muitas habilidades úteis. Por exemplo, o privilégio de herói Visão, que abre janelas de status de outros personagens para o usuário. Mas tudo isso também vem com traços negativos, como ter uma doença terminal, por exemplo, que é a pior coisa possível. Ele olha pela janela da condição aberta nas características negativas. É aí que ele começa a ficar realmente assustado e sorri estranhamente, percebendo que ele é apenas uma doença pela qual o hospital está chorando. Jogadores com anemia não podem pisar em superfícies frias sem feitiços de aquecimento. E aqueles com sistema imunológico fraco podem desmaiar pelo menos uma vez por capítulo. Segurando a cabeça e rindo, ele percebe que não tem chance. Olhando para a grande casa à sua frente, ele decide que lidará com os problemas à medida que eles surgirem. Rona vê que eles chegaram à sala de treinamento, mas não acredita que ele realmente está indo para lá, olhando para ele com ar questionador. Ela percebe que é para lá que ele realmente está indo. Ele fica ali parado, olhando para aquele prédio, como se estivesse organizando seus pensamentos. Ele entra no prédio e ela continua olhando, sem saber o que fazer, se deve segui-lo ou não. Ele abre as portas e entra, pensando no que precisa. E ele precisa primeiro livrar-se da maldição da fraqueza. Porque com essa maldição, o jogador é amaldiçoado a ser fraco desde o nascimento, o que reduz pela metade a velocidade de desenvolvimento e a resistência aos inimigos também é reduzida pela metade. Ele ergueu a espada de madeira para cima, o que foi difícil para ele. Segurando a espada de madeira acima da cabeça, ele disse que não importa o quanto você pense, a conclusão é a mesma. Abaixando a espada à sua frente, ele percebe que está ficando muito difícil para ele. Segurando a espada com suas últimas forças, todo suado e com horror nos olhos, ele percebe que está ferrado. A espada gira e cai no chão de pedra. Knox cai ao lado da espada sem forças e chega a uma única conclusão. Há lágrimas de suor em seu rosto e saliva escorrendo de sua boca. Ele não conseguiu brandir a espada mais do que 10 vezes. E a maldição da fraqueza só piora as coisas. Paredes e colunas de pedra, janelas pequenas e uma bandeira em uma parede. É o que ele vê agora. Levantando-se ligeiramente do chão, ele olhou para a sala. É bom que a escolha de armas seja grande. A única coisa é que a linhagem da família Reinhafer tem tudo a ver com espadas. Quando se trata da família Reinhafer, há muitas palavras para descrevê-los. Mas a melhor de todas é a Casa da Lâmina das Trevas. Eles ganharam esse apelido por um motivo. Tudo por causa de suas habilidades com a espada e do uso de magia negra para esmagar seus inimigos. A culpa é da Lâmina do Comandante. Também conhecida como a Lâmina Implacável das Trevas, o chefe da família a passa para seu sucessor, o futuro chefe. A tradição de passar a lâmina continua até hoje. Ele não percebe para que ela serve. Além da habilidade com a espada,
Uma família nobre oferece muitos benefícios, sendo o mais importante o dinheiro. Sentado no chão e olhando ao redor, ele percebe que o dinheiro é realmente a coisa mais importante. Ele alegremente fecha a mão em punho e a levanta, porque o dinheiro é excelente. A família Reinhofer é uma das mais nobres entre as famílias nobres. É claro que eles são muito ricos. Ele conclui que mesmo seu filho mais novo, que é inútil, nunca precisará trabalhar para viver. E o mais importante, o pai de Knox, Theo, não se importa onde Knox gasta seu dinheiro ou por quê. E Knox não é esse tipo de pessoa. Ele é o filho mais novo de uma família nobre. Ele mal consegue ficar de pé e acha que a essência de sua personalidade é cristalina. E ele vai aproveitar isso ao máximo. De joelhos trêmulos, ele percebe que Rona está disposta a fazer o que ele quiser por enquanto. Rona fica ao lado dele e pede que ele não peça para ela fazer nada estranho. Ele ri do fato de que ela nem consegue correr. Alguns minutos antes, Rona traz algo para Knox e ele caminha até ela. Na bandeja há água quente em uma tigela, uma toalha, um jarro e uma caneca. Rona abaixa a cabeça e diz que preparou tudo o que ele pediu, que é uma espada de madeira, uma toalha e água. Ela olha para ele e ainda não consegue acreditar que ele vai treinar. Ele pergunta se há alguém por perto e pede que ela se aproxime. Ela imediatamente começa a soluçar e tenta se defender e gritar o que ele quer fazer ou bater. Ele fica um pouco irritado e não sabe do que ela está falando. Pegando-a calmamente pela orelha e sussurrando para ela ouve atentamente. Ele se inclina em direção ao ouvido dela e diz o que ela precisa fazer. Ela concorda, mas ao mesmo tempo pergunta por que ele quer gastar tanto dinheiro. Ela diz a ele que o que ele acabou de dizer é um completo absurdo. Ele sorri e diz para ela calar a boca e fazer o que ele mandou. Ela começa a chorar e pede para ele não ficar bravo com ela. Ela rapidamente sai correndo, murmurando para si mesma que ele não mudou nada. Ele lembrou que Rona lhe trouxera água. Ele olhou para a espada no chão e murmurou que não sabia quanto tempo ela levaria para terminar. Mas talvez até amanhã. Caminhando até a bandeja com o bule e a caneca, ele pegou o bule que Rona havia trazido. Fechando os olhos, ele começa a beber o chá e pensar que precisava se livrar da maldição e aumentar sua resistência. Ele não esperava que fosse tão ruim assim. Enquanto ele bebia chá, alguém se aproximou por trás. Ele ficou alarmado e parou de beber. Uma voz masculina foi ouvida atrás dele, cumprimentando-o. Virando-se para ver quem era, ele gritou indignado. O mordomo-chefe, Rudwell D. Ernark. Ele é um dos principais gerentes da propriedade Reinhofer, e claramente não é alguém com quem se possa lidar facilmente como ele gostaria. Ele é conselheiro do pai de Knox, bem como chefe da família Reinhofer, Theo von Reinhofer, era isso que ele era. Com uma mão trêmula e fraca, ele pousa a caneca e percebe que vai ter que suar com ele. Ele olha para o mordomo com seriedade e cautela, ainda sem saber o que ele quer. Ou ele não se importa ou percebeu que algo suspeito está acontecendo. Colocando a caneca na bandeja, ele acha que pode resolver essa situação agora. Ele pergunta calmamente ao mordomo o que ele está fazendo ali. Afinal, ele deveria estar servindo o chefe da família. Habilidade de atuação ativada. O mordomo inclinou a cabeça e disse que recebeu ordens do chefe para compartilhar. Knox fica chocado ao ouvir isso. O mordomo diz que recebeu ordens para que Knox viesse jantar. Knox balança a cabeça sem entender e pergunta se o mordomo está brincando. Knox se pergunta se ele quer jantar com ele e pede que ele diga que não pode ir hoje à noite. Knox não entende por que o chefe da família convidaria um jovem cavalheiro para jantar. O mordomo continua, dizendo que a senhora da família Stilliner fez uma visita e parece que ela quer treinamento de cavaleiro. O mordomo começa. Se o cavalheiro não se juntar ao jantar, o mordomo diz que o cavalheiro estaria louco. Knox olha para ele muito zangado e sério. E Knox suspira profundamente e responde que o entende. O mordomo olha para Knox com ar interrogativo, como se estivesse esperando por algo. O mordomo pergunta se ele tem algo a dizer, já que não está sendo ele mesmo hoje. O mordomo diz a Knox que ele não se interessava por espadas antes, mas hoje decidiu vir para a sala de treino. O mordomo pergunta se pode perguntar por que ele está ali. Knox responde calmamente. Deixe-me esclarecer uma coisa. Knox diz que, embora seja o mordomo-chefe, ele não deve contrariar seu jovem mestre. Knox diz com calma e confiança que o que ele faz ou quais são suas intenções não devem preocupá-lo, e que cabe a ele decidir o que fará. O mordomo olha para ele ansiosamente com gotas de suor na testa.
Então Knox se vira e sai da sala de treinamento. O mordomo fica parado e olha para ele, sem entender o que está acontecendo com Knox. Ao se aproximar da porta, Knox teve a impressão de que o mordomo havia percebido algo. O mordomo decidiu relatar tudo ao chefe da família. O tempo lá fora estava quente. O sol brilhava intensamente e o castelo parecia grande e majestoso. Knox fechou a porta atrás de si nervosamente e rapidamente, com gotas de suor escorrendo pelas mãos. Knox está suado, parado na porta recém-fechada. Ele não esperava que isso acontecesse. Ele se perguntou o que aconteceria se sua obsessão fosse ativada. Ele sente como se estivesse sendo seguido, tentando esquecer. Ele desvia o olhar ansiosamente, sem entender o que está acontecendo, diz a jovem senhora da família Stilliner. A jovem ruiva vira-se para ele. Pergunta-se o que ela está a fazer ali. A noite caiu, parece claro lá fora, mas há nuvens. Knox chega para jantar e ouve em sua direção. Ei, olha, o idiota está aqui? Acho que não vou aproveitar minha refeição hoje à noite. Knox senta-se calmamente à mesa e abaixa os olhos. Os gêmeos Hartis e Allen riem e dizem para ele não dizer que ainda se arrepende de estar nessa família. Os gêmeos dizem que não achavam que ele viria. Knox olha para os gêmeos e eles riem abertamente dele, mencionando o fato de que ele estava olhando para a empregada e dizendo que ele é um caso perdido. Knox responde rudemente que não fez nada. A porta do refeitório se abre e uma voz vem de lá. As empregadas se curvam. Alguém diz que todos estão presentes. Knox levanta a cabeça, olhando para cima com olhos culpados. Passando por Knox, Tom von Rayhafer olha para ele de forma muito ameaçadora. Knox olha para a senhora e uma voz é ouvida ao fundo, todos no lugar. O chefe da família Reinhafer, o pai de Knox, e uma garota ruiva com uma voz agradável diz olá. Uma jovem bonita olha para todos com um sorriso e se apresenta. Seu nome é Talia Vaughan Stilliner, e ela está feliz em ver todos. Tom diz a ela que a jovem senhora veio para fazer um treinamento de cavaleira e que ficará na propriedade deles por enquanto. Os irmãos olham para ela sem tirar os olhos dela. Tom acompanha Talia até a mesa com as palavras sinta-se em casa, você é bem-vinda aqui. E Knox se levanta da cadeira. Talia, heroína de Inner Lunatic e personagem que enfrenta o futuro vilão Knox. Knox olha tristemente para Talia. Ela é quem em breve enfiará uma espada no peito de Knox. Já é noite no palácio, e as luzes estão acesas. Tony murmura que Knox decidiu se juntar a eles também. Knox desvia o olhar de Talia, envergonhado e triste. Talia olha para ele sem entender, como se quisesse perguntar algo. Tony diz que, já que todos estão reunidos, é hora de começar a refeição. Sobre a mesa, há um prato com legumes e uma faca e um garfo ao lado. Alguém já começou a sobremesa, mergulhando uma colher dourada na sobremesa. Os irmãos sorriem uns para os outros e para Knox, e ele não sabe o que está acontecendo. Um dos irmãos diz ao pai para tomar uma decisão. Knox perguntou lentamente qual deles iria para a Academia Eldane. Tom respondeu pensativamente à pergunta de seu irmão gêmeo. Sim, você está certo. A Academia Eldane é o local mais importante de toda a Inner Lunatic. Os alunos da academia enfrentam vários perigos com demônios. É nisso que se baseia a história de Inner Lunatic. Knox pensa no fato de que precisa entrar na academia. Lembrando-se do que lhe foi dito por quem o comoveu, ele percebe que só precisa seguir a história, mas também ganhar aliados. Tony disse que todos sabem que a Academia Eldane só aceita 3 candidatos de uma família. É assim que eles controlam a influência da nobreza. 2 candidatos de sua família já foram aceitos, seu primeiro e segundo filho. Agora, apenas um deles pode ir para a Academia da família Highshalver, diz Tom. Nos bastidores da academia, os filhos de Tom e um terceiro membro não eleito da família Highcover. Knox percebeu que antes de conseguir aliados, ele daria a vida, mas seria ele quem entraria na academia. Eles se sentam à mesa e olham atentamente para Tom. Tom decidiu seguir as tradições de sua família. De repente, Knox começa, e parece que ele vai provocar uma briga entre eles. Tom olha para Knox com ar interrogativo, pois não esperava que Knox reagisse primeiro. Tom disse que, em um mês, eles escolherão um representante da família por meio de um duelo a ser realizado na sala de treinamento. Os gêmeos provocam Knox, dizendo: Irmão, aqui vai um conselho. Não seja arrogante, não passe vergonha. Um fraco idiota que nunca segurou uma espada na mão não tem chance de enfrentá-los. Talia olha para Knox com atenção, e ele responde com seriedade.
Isso faz uma pausa por um momento. E continua. Vocês vão falar depois que ganharmos, idiotas. E calmamente toma um gole de vinho. Um dos irmãos diz indignado que ele realmente acha que alguém como ele pode vencê-los. Knox coloca seu copo sobre a mesa, pensando que esse duelo é apenas mais um teste a ser passado para entrar na academia. Knox olha para o copo com desapontamento, e ao fundo, pode ouvir seus irmãos dizendo que não vão ouvir suas bobagens. Knox começou. E fez uma pausa. Então continuou dizendo que seria ele quem entraria na academia. Tony olha para Knox com desconfiança e decepção. Os irmãos olham para Knox com muita raiva. Talia olha para tudo isso com um sorriso, parece-lhe, e faz uma pausa. Ela olha para Knox com um sorriso e diz com confiança que ele está confiante em suas habilidades. Knox olha para ela com calma e tristeza, mas tem um mar de emoções a agitar-se dentro dele, chocado com as palavras dela. E ela recosta-se e ri baixinho. É noite profunda lá fora, e Knox está pensando que atraiu a atenção de Talia para nada. É noite, e ainda há uma luz acesa em um dos quartos. Sobre a mesa há uma pilha de papéis. No escritório, o mordomo-chefe e Tom estão conversando. Tony concorda que algo mudou em Knox. O mordomo-chefe faz uma reverência e diz que é perceptível. Tom pensou com a mão no queixo, porque se não tivesse testemunhado o que aconteceu hoje, não teria acreditado nas palavras do mordomo. Tom não entendia por que Knox havia mudado tão repentinamente. Ele se perguntou se ele estava possuído por um demônio, continuando a pensar que Knox havia chamado sua atenção. Ele responde ao mordomo que entende. Tony pede ao mordomo que continue seguindo Knox. É de manhã. O sol ainda não nasceu completamente. Os resquícios do amanhecer ainda estão presentes. Knox acordou cedo e já está correndo para a sala de treino. As empregadas estão cochichando entre si. Afinal, o jovem mestre está na sala de treinamento novamente. Uma diz à outra que o duelo acontecerá em um mês, outra diz que é verdade. Uma terceira pergunta por quê. Knox corre falando sozinho, porque tudo o que ele faz é correr. Knox se vira para ver as empregadas conversando e se pergunta por que consegue ouvir cada palavra que elas dizem. Ele não se lembra de ter habilidades auditivas únicas. Knox corre e já está sem fôlego. Uma janela de status aparece, seu nível de resistência aumentou 0,1. Knox fica indignado com o quanto seu nível aumentou. Enquanto continua correndo, Knox se pergunta novamente por que está correndo, já que seu principal problema é sua resistência. O pré-requisito para usar espadas e artes marciais é um nível de resistência de pelo menos 4. Knox tem lágrimas nos olhos e percebe que poderia ter usado facilmente suas habilidades se não fosse Knox, o fraco. Ele se lembrou das habilidades que havia escolhido. Knox parou. A maldição da fraqueza não estava indo a lugar nenhum. Knox se inclinou ligeiramente e murmurou que havia conseguido aumentar seu nível de resistência para 1,9 em um mês. A maldição da fraqueza é uma maldição que reduz pela metade todo o progresso. Um homem com uma capa e um bastão, ele está cercado por correntes com cadeados. Knox olha para o nível e percebe que, mesmo após um treino intenso, seu nível de resistência aumentou em 0,1. Os efeitos colaterais da doença mortal estão adicionando combustível ao seu fogo. Ao contrário dos outros, ele vai ter que se esforçar mais. Por que é tão ruim? Graças à doença mortal, seu nível de resistência é 15, seu limite. Ele vai pensar no que fazer a respeito. A empregada traz uma bandeja. A empregada chama Knox. Ela trouxe tudo o que ele pediu. Ele fica surpreso porque ela fez isso mais rápido do que ele esperava. Agora ele vai fazer as coisas. Ele olha para a bandeja enquanto atinge o nível 4 de resistência. Na bandeja está o veneno da gorgona de 3 cabeças, as lágrimas da fada das memórias, o coração de um golem e um pergaminho de crescimento rápido de resistência. Pegando o frasco em sua mão, ele percebe que tudo já foi pensado. É simples, você só precisa usar o conhecimento para resolver o problema. Um pátio vazio, o sol brilha intensamente. Não há ninguém no pátio. Knox está em uma sala de treinamento com várias espadas e outros itens. A empregada pergunta tristemente a Knox: por que ele precisa de todas essas coisas? Você tem que ter cuidado com veneno e outras coisas que as pessoas tentam evitar. E elas custam muito dinheiro. Um pergaminho não seria suficiente? Knox responde que eles não sabem como usar os ingredientes corretamente. A empregada pergunta surpresa: como usar corretamente? Knox se vira para a empregada com a bandeja.
Knox lentamente estende a mão para pegar o frasco azul. Ele rapidamente bebe o conteúdo da garrafa. A empregada grita horrorizada, dizendo que contém veneno. Knox empalidece e, coberto de gotas de suor, responde à empregada que é mortal. Ele sente-se muito mal. Uma janela de status aparece. Ele tomou o veneno. Seu nível de saúde aumenta 1,5 vezes. Ele está a 9,59 da morte. Knox agarra a bandeja e se apoia nela. Knox estende a mão novamente para pegar algo que está na bandeja. A empregada grita que vai chamar o mordomo-chefe. Knox ordena que ela fique parada. Ele dá uma mordida no que pegou da bandeja e diz baixinho: "É assim que tem gosto." A empregada grita para Knox que o coração não é comestível. Uma janela aparece dizendo que ele consumiu o coração do golem, que gradualmente começará a petrificar. A próxima janela aparece. A receita secreta foi ativada. O veneno da gorgona de 3 cabeças interage com o coração do golem. Knox observa calmamente com um sorriso. Tudo funciona perfeitamente. Ele explica: "Isso é tudo." Normalmente, o coração do golem é usado para transformar pessoas em fósseis, aumentar rapidamente a saúde ou criar golems artificiais. Mas quando o veneno da gorgona de 3 cabeças entra em ação, a receita secreta é ativada e o veneno da gorgona de 3 cabeças interage com o coração do golem, a maldição da fraqueza desaparece. Knox está feliz. Ele levanta a mão e grita alegremente: "Vitória! A maldição da fraqueza foi levantada." A empregada fica horrorizada. Ela acha que o jovem mestre está prestes a morrer. Knox tem um último passo a dar. A empregada pergunta se ele está bem. A empregada fecha os olhos. Ela não entende o que ele está fazendo ou por quê. Knox começa a desabotoar a camisa. Ela grita questionando: "Jovem mestre." Knox olha calmamente para a empregada e desabotoa a camisa. A empregada continua a gritar com ele. A empregada olha para o que ele está fazendo. E, sem perceber, ele pega o próximo ingrediente. Ele começa a derramar o conteúdo do frasco sobre si mesmo. Uma janela aparece. Lágrimas de memórias de fadas. As lágrimas de fada escorrem pelo rosto de Knox. O processo de petrificação devido ao coração do golem parou. As lágrimas interagem com o coração do golem. Ele tem uma sensação estranha. Ele ativou a receita secreta. Ele recebe o dom da habilidade de progressão. Tudo corre como ele planejou. A habilidade é positiva. Ele ativou o dom da progressão. E até que a resistência alcance o nível 5, as estatísticas dobrarão. No passo final, ele pega o pergaminho. Ele rasga o pergaminho alegremente, com o cabelo despenteado e um sorriso no rosto. Ele usou o pergaminho de resistência e seu crescimento de resistência será duplicado. Ele pensa sobre isso. Ele quebrou a maldição. Já que a bênção da progressão limita os debuffs da doença incurável, ele já usou o pergaminho. Ele está muito feliz. Sua taxa de progresso atual deve ser várias vezes maior que a das pessoas normais. Então agora sua resistência deve aumentar mais rápido. A empregada se jogou nos braços de Knox. Ele se sentiu um pouco magoado. Ele a empurra levemente. Ela pergunta se ele está bem. Ele está segurando o lado do corpo. Ela pensou que ele tivesse enlouquecido quando ele começou a se despir. Ele a xinga e pede que ela pegue uma toalha. Ela fica de pé e olha para ele surpresa, com lágrimas nos olhos. Ela segura sua manga e ele sorri levemente para ela, pensando que agora que a maldição foi quebrada, ele deveria ser gentil com ela. Ele diz rindo, naturalmente bem. Ela pergunta se ele tem certeza de que não precisa chamar o mordomo-chefe e se quer descansar. Ele se vira e diz que está tudo bem. Ela fica em pé e o ouve em silêncio. Ela pergunta o que ele vai fazer agora. Ele responde com um sorriso no rosto que vai correr. O tempo lá fora está perfeito. O sol está brilhando intensamente. Ele corre para o pátio, um pouco surpreso por ter recuperado a lucidez. Ele começa a correr e a empregada corre atrás dele. Alguém observa de longe enquanto Knox corre e a empregada o segue. A garota coloca o cotovelo na rocha, surpresa com a maneira como ele faz isso. Ela olha para ele com seriedade, apoiada em seu braço, sem entender por que alguém tão fraco participaria de uma briga contra seus irmãos. A empregada de Talia, Emma, está por perto e diz que é impróprio queimar o filho mais novo da família Reinhafer com o seu olhar. A criada repete novamente que isso é falta de educação, mas Talia continua: "Não mesmo." Talia aponta para ele e diz a Emma que ele não está empunhando uma espada, apenas correndo em círculos. Os cavaleiros Reinhafer se ofereceram para ajudá-lo com seu treinamento,
mas ele ousou recusar. Ela diz indignada que em um mês ele será feito em pedacinhos, e isso será o fim. Ela fica pensativa e chateada. Tem certeza de que é isso que vai acontecer. Ela olha para o portão, perguntando-se por que se importa, dizendo a si mesma que já basta. A empregada olha interrogativamente para Talia e pergunta: Minha senhora. Talia diz que voltará em breve e sai para algum lugar. Talia foi para o pátio, onde Knox agora está correndo. Ela saiu para o pátio e ficou de pé. Apenas sua sombra podia ser vista. Talia ficou em frente a Knox, que está sentado onde uma empregada está deitada não muito longe, gritando: Espere! Talia ficou na frente dele e se apresentou, dizendo que seu nome era Talia. Knox parece surpreso e não entende por que ela veio até ali. Ele se levanta e pergunta o que ela quer, lembrando-a de que ela já se apresentou. Ela olhou para ele perplexa, perguntando-se por que ele tinha essa atitude e por que estava sendo tão frio. Ela tem certeza de que ele está encantado com sua beleza, mas ele continua olhando para ela de forma incompreensível. Ela está muito convencida de que ele se apaixonou por ela. Ela quer perguntar algo a ele e então pergunta. Ele tem certeza de que vai derrotar os irmãos, então concordou em participar. Knox, parado em silêncio e ouvindo Talia, ela faz duas perguntas. É verdade que correr vai ajudá-lo e ele acredita que há mesmo uma pequena chance? A criada bufa, ouve Talia e concorda com ela. Talia, orgulhosa e feliz, oferece sua ajuda a Knox. Mas ele se vira e vai embora, murmurando que recusa e rudemente pede para ela ir embora. Ela só consegue perguntar isso. Talia fica muito irritada com esse comportamento de Knox. Ela continua dizendo que gentilmente se ofereceu para ajudar e ele recusou. A empregada fica horrorizada e grita que as meninas não gostam de ser tratadas assim. Talia grita para ele esquecer e rapidamente começa a andar. Talia bate nele com o ombro enquanto ele passa, dizendo para ele fazer o que ela quer. Ele apenas responde: Ai. Knox fica com a empregada e não entende o que aconteceu. Ela pergunta se ele realmente não entende. Ele observa Talia se afastar e diz que as coisas só vão ficar mais complicadas agora. Ele observa as estatísticas dela e percebe que ela é muito talentosa em Inner Lunatic. Observa as estatísticas dela, percebendo que ela é muito forte. Apenas homens muito fortes têm resistência de nível 4. Ela tem estatísticas de resistência muito fortes, mas em comparação com os 3 grandes mestres da espada do continente, ou mesmo um dos 4 grandes magos. Mas temos que ser honestos, ela tem uma boa chance de chegar ao nível deles. Pensando mais a fundo, com seu elemento fogo, ela já pode matar alguns demônios. Dando grande ênfase ao seu elemento fogo, a magia do elemento fogo que Talia usa pode despertar chamas brancas, que serão usadas para matar Knox, possuído por demônios, no futuro. Ele tem a ideia de transformar Talia em sua aliada, mas então a história mudaria demais. Ele percebe que precisa encontrar uma maneira de seguir a história com a maior precisão possível, mas também evitar a morte para começar. Ele se pergunta se é possível ter boas relações com alguém que depois irá matar. Um mês depois, o sol brilha intensamente na sala. Talia caminha calmamente pelo corredor segurando sua espada. Ela olha tristemente para algum lugar, como se tivesse se lembrado de algo. Todos ficam surpresos com ela no treinamento, porque ela entende tudo muito rapidamente. Alguém diz com um sorriso: o que é esperado do orgulho da família Stilliner? Isso ecoa em seus ouvidos, o orgulho da família Stilliner. Ela olha para cima como se tivesse visto alguém que não esperava. Caindo no chão ao lado da espada quebrada, ela pergunta: Irmã? Ao se levantar, ela não olha para frente, mas inclina a cabeça ligeiramente para baixo, como se estivesse envergonhada. Ela pegou o punho da espada na mão, preparando-se para se defender. Ela se pergunta tristemente se poderá se tornar uma cavaleira. Um cavaleiro nunca deve sucumbir à ganância, permanecendo sempre humilde. Ele deve se sacrificar para servir ao bem maior. Para se tornar digno, ele deve dominar a arte da espada e da forma. Ela se perguntou como ele derrotaria irmãos que treinaram por anos. Está escuro, mas Talia acha impossível que Knox derrote seus irmãos. No dia seguinte, o pátio está claro e quente, o sol a aquecer com os seus raios. Os raios de sol atingem a sala e brilham intensamente. Knox e seu irmão gêmeo estão frente a frente, preparados. Assistindo da varanda acima estão Talia, o mordomo-chefe, Tom e uma mulher. Algumas mulheres. É a primeira esposa de Theo, Ficília. Theo chama Rodville, que vira a cabeça para o lado. Theo pergunta qual será o resultado do duelo, na opinião dele.
Ele hesita, sem saber o que responder. Alguém grita alto, pedindo a atenção dos presentes na sala. É anunciado o duelo oficial, que determinará quem é digno de entrar na Academia Eldani. Knox olha para seu oponente com uma atitude desafiadora, pois está prestes a começar. O gêmeo salta para atacar, e Knox tenta se defender. A sala de treinamento é bem iluminada, com o sol brilhando alegremente pelas janelas. Theo faz a pergunta novamente, perguntando o que ele acha. Rudwell olha para ele. Ele olha para Theo e diz que, considerando as lutas recentes do jovem Sr. Allen, a vitória é definitivamente dele. Theo concorda plenamente com Rudwell. Fitzilia observa o duelo atentamente. Theo e Rudwell continuam sua conversa. Rudwell pergunta se o chefe tem uma opinião diferente sobre o assunto. Theo vê que o jovem Sr. Knox realmente mudou, mas não acredita que ele vença. Knox olha para seu oponente e Theo acha que seria injusto se Knox vencesse. Theo trabalhou duro para se tornar o cavaleiro atrás do chefe da família. A arte de empunhar uma espada pode ser enganosamente hipnotizante. Mas o resultado final é surpreendentemente simples. Não importa o quanto você pratique e aprimore suas habilidades com a espada. Existe apenas uma única alavanca que pode virar tudo a seu favor e colocar a pessoa que está acima de você de joelhos. Uma parede que não pode ser escalada. É um talento incompreensível. O mordomo olha questionador. Ele não sabe se o jovem mestre é dotado de tal talento. O mordomo olha para Theo e ouve. Mas a possibilidade ainda existe. Theo senta-se observando a luta e continua dizendo que o sangue da família Reinhafer corre em suas veias, o que significa que há uma chance de que o filho mais novo tenha nascido com o talento de um imperador da espada. Uma janela aparece e a habilidade com a espada de Knox não é ativada. Ele grita indignado. Seu G, ele exala cansado e abaixa a espada, se perguntando onde ele conseguiu um karma tão ruim. Ele sabe que tem uma pontuação alta de sorte ou que está na coluna negativa. No final, ele nunca conseguiu aumentar sua resistência para 4. Janelas aparecem com a ativação da habilidade, resistência aumentada em 0,1. Já é pôr do sol no pátio. Já é noite e Knox ainda está correndo. E em sua cabeça, apenas suas estatísticas de resistência aumentaram em 0,1. A empregada corre atrás dele e o chama apressadamente. Ela corre com suas últimas forças, já soluçando de exaustão, perguntando se ela tem que correr com ele. Knox se vira e responde que, se não fosse assim, não seria tão divertido. Dizendo para ela virar a cabeça, quem cuidaria dele se não fosse ela? Ela ouviu ele dizer outra coisa. Ele lhe entrega um lenço. Ele tem outro recado para ela. Ela olha indignada para ele e para o lenço. Ele acha que ela já o amaldiçoou centenas de vezes em sua mente. Ela pega o lenço e torce o nariz para as palavras dele, mordendo a língua. Ele ri dela, porque ela parece tão engraçada. Ele olha e pensa sobre isso, pois ela deve ter uma resistência muito boa. Ele quer ver. Uma janela aparece com as características da empregada. Ele fica muito indignado. Ele não acredita que a empregada seja mais forte do que o homem médio. Ele se pergunta o que está acontecendo com esses Reinhafers. Ele está com raiva, mas ela não entende. Afinal, os números de resistência com que ela começou são maiores do que os dele, que ele vem trabalhando o mês todo. Ele está ofendido. Ela lembra que é noite e que amanhã é o duelo e ele precisa descansar. Ele olha para o céu, percebendo como os dias estão passando rápido. O tempo está se esgotando. No dia do duelo, seu irmão olha para Knox, sugerindo que ele se renda antes que seja tarde demais. O gêmeo declara com arrogância que ele é uma vergonha para a família e diz zombeteiramente que ele é seu irmão mais novo, que não pode lutar com ele com toda a sua força. Ele responde que não parece que ele quer que Knox desista. O irmão ri, concordando com Knox que ele quer impressionar a filha da família Stilliner. E Knox tem que ajudá-lo. Knox desvia o olhar e diz que não tem certeza se ela é uma boa escolha. Ele olha para suas estatísticas. Ele tem uma resistência de 8. Allen pergunta rindo se ele também está de olho nela. Knox percebe que métodos convencionais não vão conquistá-lo, então algo mais é necessário. O cara diz que o duelo é uma oportunidade de entrar na academia. Eles ficam frente a frente ouvindo o discurso antes do duelo. Knox von Reinhafer e Allen von Reinhafer, eles devem aceitar os resultados como forem. Nenhuma objeção será aceita. Knox está nervoso e olha para Allen. Se ele falhar agora, está tudo acabado. Ele precisa recuperar suas memórias.
e descobrir quem lhe enviou aquela carta. Em 1 ano, ele estará morto. Knox aperta sua espada com mais força. Eles ouvem o grito. Estão prontos? Eles ouvem um estrondo e o irmão imediatamente ataca Knox. Knox se afasta do ataque. A espada de seu irmão atinge o chão de pedra. Seus pés se movem rapidamente pelo chão. Knox olha para o irmão e percebe que pode perder. Ele se defende e se ajoelha. Knox olha para ele indignado. Allen o elogia zombeteiramente pelo bloqueio que ele fez. Eles têm uma disputa muito forte. O vento de seus movimentos balançando o salão para um lado e para outro. Knox se ressente desse conceito de jogar Inner Lunatic. Ele o encara com seriedade e continua. Porque se você perder agora, não há como seguir em frente. Mas se você vencer, uma janela de status aparece e mostra que sua resistência aumentou mais 0,1. Knox olha surpreso, com gotas de suor no rosto devido ao duelo. Ele está feliz. Precisa vencer agora para ser invencível mais tarde. Allen olha para ele com ar interrogativo e diz que sua cabeça já levou socos suficientes. Eles continuam a luta. Allen novamente dizendo zombeteiramente que ele pode aguentar mais alguns. Knox grita. Ficília olha para eles e ri, pois era tolice prestar atenção à mudança no jovem. Allen acerta a espada de Knox e ele cai. Ficília tem certeza de que seu filho entrará na academia. Ela murmura que esse duelo é patético. Theo observa tenso o duelo de seus filhos. Ficília tem pensamentos ruins sobre essa família. Theo diz ao mordomo que gostou das mudanças de Knox e que estava esperando por esse duelo, e que isso é o melhor que ele pode fazer. Ele está pensando em interromper o duelo. Knox já está sem fôlego devido ao duelo, e se isso continuar, levará muito tempo para se recuperar. Allen pergunta a Knox se ele está sem fôlego. Allen e Hertz são talentosos, mas não o suficiente. Na verdade, comparados ao seu primeiro filho, eles não são nada. A capacidade de manter tudo sob controle, juntamente com o incrível poder com que ele domina seu oponente. Uma espada sombria de domínio. Knox está tentando recuperar o fôlego, mal conseguindo segurar a espada. Theo não sabe a quem dar a espada do domínio. Ele se levanta da cadeira e diz para interromper o duelo. A resistência de Knox aumentou mais 0,1. Knox fica de pé, com apenas o ar das espadas ao seu redor. Ele ativou sua habilidade com a espada e as artes marciais. Knox sorri, com gotas de suor caindo de seu rosto. Há faíscas do fogo por toda parte. Allen pergunta zombeteiramente se ele está louco. Knox ativou a habilidade do Senhor do Tempo. Theo observa tenso o que está acontecendo. Há engrenagens de relógio ao redor de Knox, e ele fica parado ali, tenso. Alguém na plateia diz que ouviu em algum lugar. Allen, com uma expressão satisfeita, está prestes a dar um soco em Knox. Knox olha para Allen. Todos os que são únicos e talentosos têm o seu momento. É a hora dos únicos. Tudo desacelerou, uma habilidade que permite que ele desacelere tudo ao seu redor. Knox segura a espada. O movimento do inimigo agora está mais lento, e ele, por sua vez, pode se mover da mesma forma. Portanto, será um pouco difícil tirar o máximo proveito desse bônus. Mas como a habilidade com a espada e as artes marciais está ativada, Knox levanta sua espada para cima. Já é uma conclusão inevitável. Ele dá um golpe, e Allen e sua espada começam a cair. Allen olha para Knox sem entender nada. A espada de Allen voa. Knox se levanta e diz que é o vencedor deste duelo. A espada de Allen voa para o chão com um barulho. Allen olha para Knox com raiva, segurando sua mão. Knox segura a espada na mão como se estivesse prestes a fazer outra coisa. Ele olha para Allen com pena e diz que está se divertindo. Allen olha com raiva para Knox, que pergunta o que foi. Knox olha para ele e diz que você não consegue fazer isso de qualquer maneira. O bônus de tempo dura apenas 5 minutos. E não importa como, você tem que conseguir a tempo. Knox olha para ele e diz que nunca lutou com ele com toda a sua força antes. Knox diz aos irmãos mais velhos que isso é chato. Ele sugere que eles acabem com tudo logo e diz para eles o atacarem juntos. Os irmãos olham para ele sem entender. Knox se vira para o pai pedindo para lutar com os dois irmãos ao mesmo tempo. Seu pai olha para Knox surpreso, ele não esperava por isso. O mordomo olha para Theo e espera para ver o que ele tem a dizer. Talia pergunta ansiosamente o que ele está fazendo. Theo olha para o filho com um sorriso. Ele sente que sua energia mudou. Ele percebe que tem um trunfo na manga. Decide esperar para impedir o duelo. E autoriza um duelo 2 contra 1. Então Ficília, indignada, se levanta.
Eles estão frente a frente. Knox está pronto para lutar. Allen alcança sua espada com uma careta de raiva. Allen não entende como Knox pôde humilhá-los na frente de seu pai. Knox olha para eles calmamente, até sorrindo. Os irmãos gritam para Knox se preparar. Eles atacam em dupla, um saltando, o outro correndo. O impacto das espadas é muito alto. Knox consegue defendê-los com grande habilidade e profissionalismo. Allen grita para seu irmão se aproximar dele pela esquerda. O outro responde e corre em direção a Knox. Knox espera com seriedade. Relâmpagos brilham ao seu redor. Uma janela aparece. O nível de Knox no jogo aumenta. Ele fica satisfeito por sua habilidade com a espada estar aumentando. Agora ele pode ver a espada. Um golpe que Knox reflete. O outro se prepara, mas grita maldito. Eles estão com dor após seus golpes. Knox passa rapidamente por ele, acertando-o com o ombro. Eles se afastam, tentando recuperar o fôlego. Talia grita indignada o nome de Knox. Knox olha para os irmãos com um sorriso malicioso, assim como Allen olhou para ele no início da luta. Os irmãos com medo e incompreensão, pois apenas Knox, a vergonha da família, mudou tanto de repente. Os irmãos se olham como se estivessem se arrependendo do que aconteceu. Um deles diz baixinho algo que já havia dito antes. Os irmãos começam a brigar, e Knox silenciosamente se aproxima de um deles. Allen grita para seu irmão manter o foco durante a briga. Knox passa pelos irmãos brandindo sua espada perto deles, que ficam indignados. Knox de repente ataca os irmãos. Um deles consegue se defender e quase cai. Knox está apontando na direção de alguém. Afinal, o bem-estar do jogo está em jogo. Ele olha para seus irmãos e simplesmente gosta de lutar com espadas. Knox dá uma estocada, rajadas de ar ao seu redor. Ele está se divertindo. Talia fica surpresa com o que está acontecendo e aterrorizada ao mesmo tempo. Tel não entende o que está acontecendo com seu filho. Allen grita que isso não pode acontecer. É impossível. O outro irmão cai devido a um golpe tão forte de Knox. Os dois irmãos estão deitados no chão com falta de ar, aterrorizados. Uma janela aparece indicando que a ação acabou. Knox olha para todos com desapontamento, e isso é tudo. Ele olha para seus irmãos com desapontamento. Cecilia salta da cadeira e grita com Hartz e Allen. Knox pergunta rudemente se um vencedor já foi escolhido, e recebe como resposta medo e questionamentos, é claro. Knox é declarado vencedor do duelo. Knox diz ansiosamente não, não, não. Ele fica com medo. A espada de Knox começa a cair de sua mão. A espada cai no chão de pedra com um baque alto. Tel se levanta e, com uma expressão séria, observa tudo o que está acontecendo. Knox olha para o pai com um sorriso. Ele se curva e anuncia que está indo embora. Knox se vira e caminha orgulhosamente em direção à saída da sala de treinamento. Talia observa indignada enquanto Knox se afasta. Ele caminha até a saída e se levanta. Talia quer falar com Knox urgentemente. Já é pôr do sol lá fora, eles passaram muito tempo lá fora. Ele olha para o pôr do sol ao sair da sala de treinamento. Ao sair, ele tenta recuperar o fôlego após o duro duelo. Surpreso, ele olha para algum lugar sem perceber o que está acontecendo. Por que o sangue? Olhando para sua mão coberta de sangue, ele percebe que está usando essa habilidade há muito tempo. A habilidade bônus. Time Lord tem uma grande desvantagem. Ele recebe um debuff de recuo, que ocorre quando você excede o limite de uso da habilidade. Por exceder o limite de tempo, sua vida foi encurtada em 2 dias e 17 horas. Olhando para sua mão, ele pensa que esse é o pior debuff, porque é impossível recuperar o tempo de vida que ele tirou, e sua imunidade também foi afetada por causa disso. Além disso, ele já está com uma doença terminal. Mas é bom que ele não tenha sofrido o recuo na frente de todos. Se alguém tivesse visto, ele teria perdido sua vaga na academia e ele teria se esforçado muito para isso. Ele vira a cabeça para o lado e vê lá. Ele não gosta disso. Waste caminha indignada em direção a ele, perguntando se ele está ferido. Ela se aproxima e pergunta imediatamente se ele se feriu durante a luta. Ele fica irritado com a situação e olha para ela com raiva. Talia se aproxima dele. Ele olha questionador. Ele percebe que ela percebeu. Ele se perguntou por que ela foi a única entre todos eles. Mas ele não pode deixar Tel saber sobre o pagamento. Ele começa a ficar agressivo. Ela diz como um covarde como ele poderia vencer uma luta contra 2 homens. Ele pergunta com raiva o que. Ela corou e começou a se justificar, dizendo, "Eu acho", e fez uma pausa. Ela se sentiu envergonhada por suas palavras, e após uma pausa, continuou dizendo que ele a interpretou mal.
Um mês atrás, ela tinha visto Nox sem nunca ter segurado uma espada nas mãos. Naquele dia, ele apenas brandiu desajeitadamente uma espada de madeira. Ele não tinha chance de vencer. É tudo uma questão de talento natural. Thalia precisa descobrir como ele despertou esse talento e como o desenvolveu. Mas depois que a luta acabou, quando ele ficou sozinho, parecia abatido. Ela não entende o que está acontecendo ou por que ele está nesse estado. Afinal, ele acabou de derrotar seus irmãos, com seu talento e singularidade. Ela olha para Knox e vê um perdedor sem esperança, como os outros lhe garantiram. Mas, na verdade, ele está se esforçando muito para vencer. Ela olha para ele com pesar. Ela olha para ele tosse levemente na mão. Ela pergunta se ele está bem e estende a mão para ele. Ele repentinamente empurra a mão dela com o braço, indignado. Ele diz com raiva para ela tirar as mãos. Ele segura a sua cabeça com horror e confessa que nos últimos 2 anos ele tem se afundado literalmente em seu vício em jogos de azar. Por isso é difícil para ele se socializar com as pessoas. Ele é muito atencioso, já que ela é sua assassina. Ela cruza os braços na frente do peito, começa a falar e faz uma pausa. Thalia, envergonhada, pede desculpas e nada mais. Knox fica surpreso com o pedido de desculpas dela. Ele não esperava isso dela. Ela não sabia que ele levava tão a sério o manuseio da espada. Ela diz que ele nasceu uma criança fraca. Ela percebeu por que ele só treinava resistência. Ela pede desculpas por se comportar de maneira repreensível. Ela diz que o papel de perdedor se tornou cansativo para ele. Embora ele seja diferente, ela fala as palavras de sua empregada, que qualquer um pode cometer erros e tirar conclusões precipitadas. Diz Thalia envergonhada. Knox fica envergonhado, sem saber o que responder a ela agora. Ela é sempre honesta. Ele percebeu isso quando estava jogando o jogo. Apesar de ter as habilidades de um cavaleiro e ser filha de uma família nobre, não é de se admirar que ela tenha dificuldade em admitir que está errada. Thalia está em pé com uma armadura, uma espada e uma expressão séria no rosto. Ele diz a ela com tristeza que se ela realmente pensa assim, então não deve contar a ninguém sobre o sangue. Thalia grita indignada e exclama que não há como. Knox olha para ela e percebe que não precisa se preocupar com ninguém descobrindo o que aconteceu. Knox vai embora para a mansão e grita para Thalia manter sua palavra. Ela olha para ele. Thalia olha para ele desapontada. Ela está muito triste. É noite, há algumas nuvens no céu, mas as luzes da mansão estão acesas. Theo fica sentado pensando sobre isso, pois seu palpite se confirmou. Theo conversa com o mordomo e pergunta se ele acha que Knox é realmente talentoso. O mordomo responde que não consegue entender por que ele cedeu no início. Entre os jovens da sua idade, incluindo todos os jovens cavalheiros, ele é o melhor. Theo concorda com o mordomo. Mas ele também não entende o motivo. Mas, fazendo uma pausa, ele tem certeza de que há mais talento escondido nele que eles ainda não viram. Theo pede que ele observe cada movimento seu, que não faça nada além de estar sempre à sua disposição. O mordomo concorda. Theo levantou a mão para o pingente, perguntando-se se tinha o suficiente e parou por aí. Ele olhou para a mão e continuou. O talento para herdar a lâmina impiedosa das trevas. Ele olha ansiosamente para o mordomo e diz que não há tempo. Ele continua dizendo que o mordomo foi designado para um caso de incrível complexidade. Da janela, é possível ver o mordomo se curvando, dizendo que não o decepcionará. Há algumas nuvens no céu e as estrelas são visíveis. A luz ainda está acesa na janela de alguém. Alguém ainda está acordado e provavelmente não vai dormir ainda. Knox abre uma janela de status e conclui uma tarefa da aula e uma conquista. Knox está sentado em seu quarto. O mundo se tornou uma realidade para ele. Mas o sistema do jogo não foi a lugar nenhum, assim como as janelas de status. Uma janela aparece na frente dele para receber um prêmio, seguida por uma janela para obter estatísticas. Esse é o prêmio máximo. Ele se ressente do fato de ter se esforçado durante 1 mês para aumentar sua resistência em 2 pontos e que deveria ter começado com essas estatísticas. Várias janelas voam ao seu redor, com estatísticas para aumentar. Janelas de status. Ele olha para a janela de status e procura por resistência. Ele vê que sua sorte está em 10 e fica muito feliz. Ele fica ali, feliz com suas conquistas. Tudo isso para que ele não precise se esforçar tanto mais tarde. A sorte em Inner Lunatic é um dos indicadores mais úteis e necessários. Ele desvia o olhar, pensando em testar sua sorte no caso. Uma janela de status aparece com um bônus de desarmar.
Outra janela aparece com mais alguns bônus recebidos. Ele olha para as janelas e fica feliz por haver um sistema de bônus. Ele olha com atenção e decide usar a reviravolta. Uma máquina de venda automática com algumas bolas aparece, brilhando em vermelho e azul, e ele olha para tudo. Knox ri do quão estranho tudo parece pessoalmente. Knox decide tentar e gira a pequena chave. Ele sabe que, com a sorte no máximo, as chances de derrotar um adversário de nível médio ou superior são de cerca de 96%, mas não tem muita certeza disso. A coisa começa a brilhar ainda mais, mas agora em cores diferentes. Ele lembra que o nível normal e abaixo são brancos. O nível médio é prateado, mas o nível alto é dourado. Ele fica tenso, porque o nível mais alto é multicolorido. Ele pede para que saia ouro ou mais. Está brilhando cada vez mais, o botão vermelho está aceso. E então, ele se abre e uma luz dourada brilha dele. Knox olha para cima, seu rosto iluminado pelo ouro. Knox, com o pergaminho dourado nas mãos, grita que conseguiu. Knox abre cuidadosamente o pergaminho dourado. Imediatamente janelas aparecem, com a determinação da classificação, parabéns e a obtenção de uma classificação alta. Knox grita alegremente a vitória com o pergaminho nas mãos. Novamente, informações sobre habilidades e habilidades ativas aparecem. Knox grita Imba. Ele está muito feliz com o que está acontecendo, com as bochechas coradas. Ele desvia o olhar com uma expressão satisfeita. Afinal, ele recebeu o pior debuff hoje. Mas a recompensa não é nada demais. Ele olha pela janela e percebe qual habilidade lhe caberá. Será um dos segredos da família Reinhaffer. Parando por um momento, ele precisará dessa habilidade para obtê-la. Afinal, Theo logo reunirá todos os irmãos na propriedade. É quando Knox usará essa habilidade. Uma janela aparece, solicitando que ele use um voucher único. Knox de repente se lembra que deve retornar à propriedade Reinhaffer. Recentemente, houve uma cerimônia de formatura da Academia Eldane. Grain von Reinhaffer, segundo filho da família Reinhaffer. Para se tornar um cavaleiro de pleno direito, ele precisava viajar. Knox, colocando a mão na testa, percebe que precisa descobrir o segredo e lidar com Grain o mais rápido possível. Não há tempo para ficar parado. Uma coisa que o deixa feliz. Ele espera não precisar mais se preocupar com Talia. Lembrando-se de seu rosto triste e confuso, ele percebe que ela não quebrará sua promessa. Mas ela também não tem motivos para socializar. É noite, a mansão está iluminada do lado de fora, pois não há nuvens. A manhã chega, a mansão já está iluminada pela luz do sol. Knox está mais calmo do que nunca. Isso é o que ele pensava apenas à noite. No corredor, ele vê uma Talia séria. Calmo, mas um pouco descontente, ele pergunta se eles não resolveram as coisas ontem e o que ela precisa dele novamente. Ela abaixa a cabeça silenciosamente, pede uma história e faz uma pausa. Ele olha para ela preocupado, perguntando o que contar. Ela fica indignada e pede que ele conte como de repente se tornou tão forte. Talia pede a Knox para contar como ele se tornou tão forte. Knox fica parado em silêncio, sem saber o que dizer. Ele se aproxima e diz que ela tem espiado seus treinos durante todo o mês. Ela olha para ele surpresa. Talia fica confusa e surpresa ao mesmo tempo, porque pensava que ele não a tinha visto. Ela corre atrás dele e grita para que ele espere por ela e conte como estava treinando. É então que ele se lembra da irmã de Talia e de como ela sempre tentava fazê-la confessar. Ele para, diz, você sabe, e faz uma pausa por um momento, continuando antes de fazer essas perguntas e tentar descobrir como estava seu treinamento. Ele calmamente a aconselha a encontrar seu talento. Ela olha para ele surpresa, claramente não esperava que ele desse tal conselho. Pensando bem, Knox não sabe o que mais dizer ou aconselhar a ela. Ele se vira para sair e a última coisa que diz a ela é para parar de se comparar aos outros. Talia fica parada e observa Knox se afastar. Talia apenas fica olhando para ele com a boca aberta, surpresa com as palavras que ele disse. Lágrimas vêm aos olhos de Talia. Ele simplesmente foi embora. O tempo lá fora está bom. Não há uma única nuvem no céu e o sol brilha intensamente. Ele anda um pouco, imaginando se ela vai correr atrás dele. Os criados, os irmãos e Theo estão reunidos perto dos estábulos. Knox não quer que ela saiba que ele está atrás do segredo da família, quando ela tiver que matá-lo. Theo fica do lado de fora dos estábulos, olhando para longe, como se tivesse visto alguém. Olhando para os estábulos, alguém a imagina. Há vários cavalos pastando no paddock. Ela é famosa por criar os melhores cavalos do país.
O mordomo se curva diante do chefe. Theo queria vê-lo. Theo diz que todos estão reunidos. O pai olha para os meninos e pergunta se eles sabem por que ele os chamou. Ele continua dizendo que eles devem escolher um cavalo que os servirá pelo resto de suas vidas. Knox sorri. Ele sabia disso e estava esperando por isso. Um cavalo, o que no campo, o que na família Reinhafer. Um animal sagrado. E se você se tornar um mago ou um cavaleiro? Você escolhe um cavalo para ser seu companheiro para toda a vida quando é muito jovem. A academia ensina equitação e mais tarde no jogo haverá muitas guerras importantes. Se um cavalo morrer, você terá que criar um novo do zero. E magia de movimento é cara. Knox está frustrado com as limitações realistas. Então, os cavalos desempenham um papel importante. Ele sorri, pois é sua responsabilidade escolher o melhor. Seu pai se volta para Knox, o vencedor do duelo, oferecendo-se para ser o primeiro a escolher um cavalo. Os irmãos olham para Knox com raiva. Ao fundo ouvem a voz do pai e o que ele diz, que só há uma tentativa. Knox desvia o olhar com uma expressão satisfeita e orgulhosa. Knox foi para o curral com os cavalos. Theo está curioso para saber quem ele escolherá e o observa com interesse. Knox fica em frente ao curral e aquele que observa os cavalos se curva para ele, imaginando qual cavalo o jovem escolherá. Os cavalos ficam parados e olham calmamente para Knox. Knox cuida dos cavalos, dizendo que eles são bons. Mas ele está procurando um cavalo especial. Ele escolhe com cuidado. E então ele vê aquele de longe. Ele olha para o cavalo e percebe que é esse o cavalo certo. Ele se aproxima do cavalo e este caminha em sua direção. Ele se vira e praticamente diz que vai escolher ela. Os irmãos olham para ele descontentes e sem entender. Seu pai olha para ele com raiva. Ele não esperava por isso. Ele lhe oferece outra chance para fazer sua escolha. Knox olha questionador e não sabe por que outra. O cavalo balança e olha para Knox, que percebe que eles acham que ele fez uma escolha errada. Knox olha pensativo e tem uma visão. Uma janela se abre. É um cavalo de obsidiana, tem a escuridão como seu elemento principal, de alto nível. As criaturas mais comumente invocadas têm classificações que dependem de sua idade e desenvolvimento. Knox sabe que a classificação pode aumentar em mais de um nível, e acontece que este cavalo pode atingir a classificação mais alta. Ela também é de obsidiana, que é o tipo mais raro de cavalo que existe, batizado em homenagem à Montanha de Fogo. Knox olha para seu pai com decepção, e ele olha para ele com raiva. Mas se soubesse de tudo isso, ele mesmo a teria escolhido. Knox sorri, pois também existem características negativas. Habilidades, resistência, cavalo de guerra talentoso, bravura. E os pontos negativos. Ela tem 2 dias, 16 horas e 12 minutos restantes para colocar em perspectiva. Knox ri da habilidade. É pior do que sua doença terminal. Ele diz que tomou sua decisão e está escolhendo este cavalo em particular. Ele reflete que com seu conhecimento pode salvar e sabe disso. O pai está zangado com Knox, mas ele não entende por que ela. Ele acha que se viu nesse animal. Ele decide que nada mudou, pois ele era um covarde e um maricas. E ainda é. Seu pai está decepcionado. Ele diz que espera não se arrepender de tê-lo escolhido. Ele se vira e vai embora. Todos não entendem o que aconteceu. Seus irmãos gritam atrás dele, mas ele não responde. Knox pensa no fato de que sua escolha não agradou seu pai. Alguém lhe oferece a escolha de um cavalo. Knox vai até o mordomo, que sugere que Knox escolha um nome para ele. O cavalo estende a mão. Knox se pergunta como chamá-lo. Ele voltou sua atenção para o cavalo. Inclinando-se para ele, ele decide chamá-lo de Carl. Afinal, esse era o nome que ele escolheu quando jogou o jogo Inner Lunat. É muito significativo para ele, já é pôr do sol sobre os estábulos. Na mansão, as luzes nas janelas ainda estão acesas. Todos aparentemente estão sentados em seus quartos. O cavalo está deitado na cama, coberto por um cobertor. Knox pensa sobre isso, pois precisa trabalhar sem ser visto, então se acomoda no quarto. Ele olha para o cavalo com cuidado e carinho. Ele o olha com aqueles olhos como se entendesse tudo. Knox olha nos olhos do cavalo e vê que eles estão cheios de desejo de viver. Ele se lembra de si mesmo, porque é da mesma forma, tentando sobreviver a todo custo. Ele percebe que ela vem lutando por sua vida há mais tempo do que ele. Ele chama por Rona, sabendo que ela está em algum lugar próximo, ameaçando-a. Ela cai e segura a cabeça, respondendo que está ali. Ele olha para ela e diz, sem indignação, que ela foi pega em flagrante,
mas é seguido pela pergunta de por que ela continua caindo. Ela se pergunta como ele sabia que ela estava por perto. Ele diz para ela cuidar do cavalo, e ela fica um pouco indignada por o cavalo estar na cama. Irritada, ela diz que terá que limpar tudo depois. Ele ri dela e pede que ela cuide do cavalo, pois ele está doente. O cavalo olha tristemente para a empregada. Rona concorda com Knox frustrada. Knox percebe que há um problema. O que ele planejou a seguir irá chocá-la. Ele olha para o cavalo e para Rona, que está ao lado dele. Rona pergunta ao cavalo se o nome dele é Carl e se ele quer comer. E Knox se pergunta se ela aguentará mais alguma ação. 3 dias depois, de manhã cedo, o sol ainda está nascendo. A empregada está ajoelhada, soluçando, pois Carl morreu em seus braços. Ele olha para ela com pena e tristeza e não entende por que ela está chorando. Mas ao mesmo tempo, ele entende que ela o alimentava, brincava com ele, escovava-o, dedicava muito esforço a ele. Ele olha para essa imagem com tristeza, mas sabia que seria assim. Ele olha para ela, sabendo que não pode ser salva. Ele ordena que ela pare de chorar e pede que se levante. Ela diz Carl enquanto chora. Ele a acalma e diz que voltará para ela em breve. Ela pergunta em lágrimas sobre o borrão. Ele novamente ordena que ela se levante agora, mas sorrindo. Knox tira um pergaminho do bolso interno de sua jaqueta. Ela pergunta cautelosamente se é um pergaminho. Desenrolando o pergaminho, ele o coloca no chão e o segura com a mão. Algo começa a acontecer. Algum tipo de círculo brilha sob o pergaminho e uma chama rosa queima nas proximidades. Knox está prestes a canalizar mana para o pergaminho. A empregada observa horrorizada tudo o que está acontecendo. Knox observa o que está fazendo com alegria. A empregada pergunta indignada sobre o uso de mana e que isso é ilegal. O controle de mana tem sido ruim para ele até agora, e tenta novamente. Knox grita para a empregada que, se ela a atrapalhar, será responsável por sua morte. Ele a encara com seriedade e tenta se concentrar. Ela fica indignada e cobre a boca. Quer dizer muitas coisas para ele. Ele tenta novamente. Tudo fica ainda mais rosa. Ele nunca despertou sua habilidade de sensibilidade à mana. Só use mana quando atingir a idade de 15 anos. A menos, é claro, que você seja um membro da família imperial. Era por isso que os descendentes da família imperial eram várias vezes mais habilidosos em magia do que os outros. Muitos entraram na academia para aprender a usá-la. Agora ele pode e faz uma pausa, começa a se concentrar ainda mais. Ele começa a trabalhar ainda mais duro em seu mana. Ele precisa tentar canalizar o máximo de mana possível para o pergaminho. Suas palmas captam fracos fluxos de energia. Ele olha para o que está acontecendo e fica surpreso, percebendo que isso é mana. Os olhos de Knox ficam cada vez mais loucos. Ele ri, está curioso. Ele quer usar o voucher para dar habilidade e não tem margem para erros. Ele coloca a mão no pergaminho mais uma vez. Depois de querer recorrer a mais alguma coisa, uma janela aparece com uma habilidade única. Então, ele vai recorrer à magia negra. O livro que o esqueleto com pincel está segurando. Uma janela aparece mostrando que Carl pode ser ressuscitado. Magia surge sobre Carl, mas é como se algo estivesse faltando. Uma janela aparece e sugere o uso de magia negra. Knox continua sentado sobre o pergaminho, cercado por fogo rosa. Em Inner Lunatic, existem apenas 2 tipos de criaturas com a habilidade de morto-vivo. O primeiro tipo: criaturas que foram trazidas de volta à vida por magia negra ou mana negra. O segundo tipo: seres que voltam à vida sem ego e renascem como seres mais fortes. Eles serão leais aos seus mestres, não importa o que aconteça. O problema é que só existe uma família que pode ressuscitar os mortos. Uma família com um passado e um presente sombrios, a família Mavraz. Mas os Reinhafers também são considerados uma família sombria. Mas eles são uma família de cavaleiros, a morte com um livro. E os Marwazes são os governantes da magia negra, controlando os ressuscitados. Logicamente, personagens que não pertencem à família Marwaz não deveriam ser capazes de usar suas habilidades. Ele nega isso. Knox observa com um sorriso malicioso. Ele só precisa de um voucher único para uma certa habilidade que o ajudou. Mas agora ele tem à sua disposição um necromante. Um livro com um esqueleto pintado em fogo rosa, conhecido como o Livro dos Mortos. Knox olha para o círculo com admiração, e dele surgem as mãos dos mortos. E então algo incompreensível acontece. Como se a escuridão estivesse consumindo tudo perto do círculo. Carla,
As mãos dos mortos começam a abraçá-la. Knox olha para tudo com horror. Sangue preto escorre do canto de seus lábios. A empregada grita para Knox. Ela está com medo do que está acontecendo agora. Knox pede mais silêncio. Ele tem apenas mais um pouco a fazer. Ela grita. Knox olha horrorizado para os livros à sua frente. Ele olha com medo para o sangue que jorrou de sua boca. Mal se consegue ver o fogo rosa debaixo da sua mão, a sua mana está a esgotar-se. Ele está surpreso com o que está acontecendo. De repente, Carl volta à vida e se levanta sobre os quartos traseiros. Os olhos de Carl começam a rugir. Seus olhos são incomuns, mas brancos e brilhantes em azul. Knox observa tudo isso. Ele ativou a habilidade. O animal de estimação fica em pé sobre os cascos traseiros e olha para ele. O animal de estimação está ressuscitado. Os olhos de Carl estão brilhando como se fossem mortos-vivos. Knox está feliz por ter conseguido, afinal. A empregada, em lágrimas, vira-se para Knox. Knox tenta recuperar o fôlego. Ele gastou muita energia. Ela não entende o que aconteceu. Knox fica hesitante na sala. Ele chama seu cavalo. Rona olha para Knox com horror. O cavalo com a crina azul vai até Knox e parece fazer uma reverência. Janelas de habilidades e informações básicas aparecem. A próxima janela é negativa, morte predestinada removida. Knox grita entusiasticamente vitória. Ele coloca a mão no cavalo e diz que ele é seu mestre a partir de agora. Carl olha para ele como se quisesse dizer algo. Knox começa a falar e então para, olhando para ele com surpresa. Nesse momento, Rona se lança sobre ele e Carl o abraça. Knox diz o nome dela, perguntando o que ela está insinuando. Rona não os solta do abraço, soluçando muito. Ela explica, soluçando, que tinha medo de se machucar com Knox. E pergunta como é possível usar tanta mana. Carl bufa para ela. Aparentemente ele não gosta de algo. Rona grita questionando, já que ela se importava tanto com ele. Ela ordena que Carl cuspa todas as cenouras e ele bufa de volta. Knox olha para eles com diversão zombeteira. Knox ajeita a jaqueta, diz que está tudo bem e faz uma pausa. A seguir, vem o segredo da família. É noite. Está claro lá fora, com luzes acesas em algumas janelas. Alguns dias depois, Knox desce as escadas perto das janelas iluminadas. Carl bufa questionador nos estábulos. Knox se dirige silenciosamente em direção a Carl no estábulo. É noite por causa das folhas. Mal se consegue ver a lua, mas dá para perceber que o céu está limpo. Uma mão enluvada de preto segura uma pedra que brilha. A outra mão enluvada segura algum tipo de papel que parece um mapa. Knox, em sua capa, ilumina o papel com a pedra, percebendo que ele é quase igual ao do jogo. Knox olha para o mapa com indiferença, examinando-o. Dobrando o mapa e colocando-o em sua bolsa, ele teve sorte. Ele caminha e pondera sobre o segundo mistério da família Reinhaffer. O anel na chama roxa, ele deve obtê-lo a todo custo. Isso ajudará a compensar um pouco os efeitos negativos da doença incurável. Ele se vira com cautela, como se algo o tivesse assustado. Pegando sua espada, Knox olha para os arbustos, esperando por algo. Ele continua observando, suspeitando que está sendo excessivamente sensível. No caminho, ele vê alguns sinais muito estranhos. Isso não é mais um jogo, mas uma realidade completa.